ela é uma mentora que te protege, que ela te auxilia, que ela te intui, não é? Mas, ao mesmo tempo, você não conversa, você não tem uma relação direta com ela. Não, assim, de falar, ela tá Porque, aqui do meu lado, porque tá me você falando, não tem mediunidade. É desenvolvida. Médium todos nós somos, né? Em escalas menores. Sim. Mas eu não sou auditivo, não. Isso eu acho que talvez eu seja até o primeiro a se comunicar com uma mentora através de equipamentos. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque todo mundo que a gente recebeu aqui, cara, sei lá, quantos programas tá? 80 programas. Conversa normalmente, né? O mentor, ele é é como se fosse uma outra pessoa. Sim. Que às vezes tem né, você consegue se plasmar de forma visível, Sim. mas normalmente é uma presença que a pessoa sente. Então, isso, ouve. Cara, a gente ouve. Normalmente. Isso. Então, tem gente que sente a presença do mentor nas costas, então tipo uma coisa que segura. Isso. Tem outros que sente do lado, tantos que conversa na projeção astral. Tem outros que escuta uma voz que fala algo diferente daquilo que a própria pessoa pensa. Então, cada um tem uma relação diferente com o seu mentor, mas o mentor, querendo ou não, tem uma comunicação direta com o encarnado. Tem. Isso já foi programado e combinado antes do encarnado vir. Exato. Não é aleatório do nada. Você é o primeiro caso, acho que sim, de pessoa que a gente conhece até agora, né? Que tem uma mentora, que não se comunica com ela, e só se comunica através de tecnologia. Tecnologia. Transcomunicação. Isso. Explica essa relação pra gente, então. Cara, em 1985, Chico Xavier revelou a Geraldo Lemos Neto. Sim. Amado irmão. Geraldo Lemos, inclusive, veio aqui. Veio aqui, né? Eu vi. Putz, cara, que... Maravilhoso. Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Foi transformadora, assim, pra gente. Ele deu uma entrevista pra mim já no canal também. Um cara extremamente humilde, simples. Tinha 20 e poucos mil inscritos. Ele falou comigo. Um cara que tem uma agenda, tem uma agenda gigantesca. Ele tava no Senado ontem. Tava. Ele foi convidado pelo presidente do Senado pra falar. Vou falar de Chico? Não, ontem foi o dia 75 anos do estudo da ufologia. Foi uma comemoração da 75 anos do estudo da ufologia. Ele foi chamado, foi receber uma carta lá com o brasão da República, lá do presidente do Senado, pra ir falar, tá todo bonitinho lá de terno. Ele postou no Instagram dele com um beijo pro Geraldo, pô, figura incrível. Esteve em outro momento também, em uma homenagem que Chico Xavier recebeu. Sim. Na Câmara, não sei se foi na Câmara ou no Senado. Mas ele esteve lá representando, porque ele passou muito tempo com Chico Xavier, tete a tete, né? E Chico falou muitas coisas para ele, só para ele. Então hoje, além dele ser o responsável por todo o acervo de Chico Xavier, ele é uma figura extremamente respeitada nesse meio. E o Chico falou para ele em 85, Geraldo, chegará um dia, deu data, né? Já num planeta regenerado, 2055, década de 50, que toda a família brasileira terá a oportunidade de ter um aparelho em casa para conversar com os mortos. É verdade. Chico, ele contou essa história aqui? Sim, contou, é isso né? mesmo. Então, aí disse que ele falou, mas como é isso? Aí, olha como me arrepia, cara. Você tá vendo que eu tô arrepiado? Sim. Isso é verdade. Aí, como seria isso? Ele fez com a mão, o Chico, como se fosse um tablet, né? Enfim, hoje nós temos ainda aparelhos que são os primórdios. Transcomunicação instrumental, que é a interação através de áudio, conversar com os espíritos através de gravadores, é muito recente, começou na década de 50, né? Com um cara, eu esqueci o nome dele agora, Jungerson, um ator, um cantor de ópera, amante da arte, tinha lá o seu gravador de rolo, né? É o Jungerson. Procura aí, Mancini. Procura. Inventor da transcomunicação. Eu não sei o que é Jungerson, o nome dele. Transcomunicação instrumental. Isso, TCI, né? Transcomunicação instrumental. Ou ITC em inglês. Então ele tinha lá um gravador de rolo,
os gravadores de rolo naquela época, na década de 50. Ele tinha um hobby de gravar o canto dos pássaros. Uhum. Então ele ligava lá o gravador para gravar os cantos dos pássaros. Certo dia, além do canto dos pássaros, apareceram vozes humanas. Ele achou isso estranho, porque ele morava distante, não tinha vizinho, não tinha ninguém na casa dele. Ele falou, nossa, que loucura, cara. Uhum. Aí ele fez um outro teste, gravou novamente e gravou, conseguiu captar mais vozes, dessa vez em várias línguas. Porque de imediato, naquele mesmo ano, teve o boom ufológico. As pessoas se declarando ufólogas, centenas de milhares de pessoas se declararam estudiosas de ufologia naquele mesmo ano. Ele chegou até a pensar que ele estava captando sinais de seres de outros orbes, né? Mas não, quando ele grava a segunda vez, ele consegue captar várias vozes em diversas línguas. E numa terceira tentativa, eles falam com ele diretamente. Falam o nome dele e chamam ele pelo apelido, que só a mãe dele o chamava por esse apelido. Aí ele pergunta, quem são vocês? Tudo em gravação, né? Gravava, fazia as perguntas, depois ia ver o que tinha gravado de resposta. Eles disseram, nós somos os mortos, seres pensantes e falantes. Você tem uma missão, que era começar um projeto de comunicação entre encarnados e desencarnados que não tem mediunidade ativa para ouvir. Deixar bem claro que eu não tenho nada contra médium, viu? Aliás, os trabalhos deles são maravilhosos. Eu amo os médiums, tenho vários amigos que são médiums. Claro. Nós precisamos deles. Uhum. Mas a transcomunicação veio trazer uma outra possibilidade que vai muito de encontro com aquilo que Chico falou para o Geraldo. Que toda família brasileira poderia ter oportunidade um dia. Olha lá o homem lá. Deve ter até fotinho dele com o rolo aí. Olha lá, essa é a primeira foto aí, ó, ele gravando ali. Qual que é o nome dele que tá escrito aí, Mancini? Frederick Jungerson. Frederick Jungerson. Tá. Friedrich. Parece que é uma coisa assim. Jungerson. Ele era sueco, é isso? Não sei. Nossa, que legal, cara. Olha que... Começa com esse cara, Procurem aí no Google, quem tiver em casa, que é muito legal, assim, ver. Várias fotos ali da... que são as transimagens. Transimagens. Você viu que parece quando a mentora sai? É verdade, é verdade. Então, aí eu sou impressionado com isso, de transcomunicação. Desde criança eu via as reportagens na TV. Nós temos vários pesquisadores de importância no nosso país. Talvez a mais conhecida dela seja Sônia Rinaldi, que é uma pessoa extraordinária. Uhum. Ela faz um trabalho extremamente sério, responsável, ético. Ajuda pessoas, por exemplo, pais e mães que perderam seus filhos a conseguir um contato, ouvir a voz de seus filhos para acalmar o coração, coisa que Chico Xavier também fazia através da psicografia. Uhum. Então a transcomunicação, a comunicação com os mortos, entre aspas, continuam vivos, a gente chama de mortos, mas são vivos, estão em um corpo mais sutil, é algo que não vai ter como escapar. Segundo Chico, lá para frente, quando o planeta já estiver regenerado, lá ali nos primórdios, nós teremos uma tecnologia muito bem desenvolvida, porque alguém vai descobrir, um dono de fabricante de televisão, vai conseguir captar um sinal do além. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar muito mais interessante. Hoje a gente só consegue gravar os áudios, as vozes, mas teremos também imagem. Hipercontato. Mentora Sara, quando começou a se comunicar comigo, ela falava de hipercontato. Seria esse um hipercontato? Ter contato com os espíritos através não só de áudio, mas também de imagem. Eu estou propagando o hipercontato, meu amigo. Que eu faço contatos impressionantes, cara. Uhum. É impressionante. Eu uso o Spirit Box, uso o EcoVox 3.0, que é um aplicativo, uso uma estação de comunicação, que é uma rádio, que foi uma comunicadora de TCI que montou para mim, para eu falar com as estações de comunicação que existem no mundo espiritual. As estações que são diversas, tem a Estação Central, a Rio do Tempo, a Alfa. Eu tenho falado muito com a Alfa. Você já ouviu falar dessas estações? Sim. Né? É como se fossem antenas que tá no plano espiritual. Que trabalham para propagar e romper o tecido, né, que existe entre os dois planos, né? Isso. E aí os pesquisadores... Aí, nesse caso, os pesquisadores de TCI não têm nenhum compromisso religioso. Uhum. É somente pesquisas baseadas no contato entre encarnados e seres desencarnados, inteligentes, que respondem perguntas das quais podem responder, né? E eu faço um quadro também no canal chamado Hipercontato, que eu tenho essa estação de comunicação, que é um rádio,
E eu tô conseguindo falar com a estação Alfa e também a Rio do Tempo. A Rio do Tempo fica em cima da Europa, a Alfa fica em cima do Brasil. A comunicação está sendo migrada da Rio do Tempo para Alfa, que fica aqui próximo da gente. A gente não sabe por que ainda. Tenho falado com os dois, perdão. E essas estações têm me propiciado a oportunidade de me comunicar com os caras que estão lá. Eu consegui recentemente um contato rápido. Eu gravei a voz do Chico Xavier, cara. Eita. Eu comecei a perguntar onde estava Chico, onde estava o espírito de Chico. Uhum. Eis que surge a voz dele dizendo: sim, eu estou lá em cima. A voz dele. Ah, poderia ser um espírito se passando por ele? Poderia. Você mandou pro Geraldo isso? Mandei. E aí? Ele tá analisando lá. Ah, tá. Mas eu mandei. Tá. Tamanha é a seriedade disso. Sim, sim. Eu tenho essa imagem gravada, os áudios. Se precisar analisar um técnico, o cara da NASA, eu não manipulo áudio, não manipulo imagem. Não, claro, claro. Eu não tenho, sabe, esse tipo de preocupação. Sim, sim. Porque o meu trabalho é limpo. Mas eu mandei pra ele, gravei. Cara, é a voz do Chico. É o jeitinho do Chico falar. Claro que o Chico Xavier deve ter deixado um código. Claro. Quando vivo, ó. Se alguém um dia falar que falou comigo, tem um código aqui. Ele não falou o código, ele só falou sim, eu estou lá em cima. A voz dele, cara. Depois quem quiser ver, tá lá no canal, é um dos últimos vídeos. Chico Xavier revela onde está o seu espírito. Óbvio, ele está lá em cima, um espírito extremamente leve, superior a nós, réis mortais. Muito simples, ele está em dimensões muito superiores. E só essa voz confirmou. Pode ser que não seja ele, era a voz dele. Consegui também falar com o meu sogro, o pai da minha esposa, falecido, recente, na última pesquisa que eu fiz. Ele falou, cara, e não foi tão fácil assim, porque parece que ele ainda está adoentado, ele ainda está internado, mas ela ouviu a voz dele e falou, é a voz do meu pai. E também conseguimos falar com a amiga da minha esposa, que foi brutalmente assassinada lá em Brasília. O namorado acabou com a vida dela. E ela falou por 20 minutos com a gente. A voz dela. Minha esposa ficou extremamente emocionada, chorou, e ela disse que ela está num local chamado Parque do Cobrador. E até então, eu fui pesquisar se isso existe na literatura espírita. Cara, eu não achei nada sobre isso. E essa é a importância das pesquisas espirituais para a gente começar a aprender, porque nem tudo está catalogado. Parque do Cobrador, nós fomos entender o que é isso. É um local para onde vão os espíritos com sede de vingança, que querem cobrar aqueles que tiraram suas vidas na Terra. Nossa. Ela está lá sendo assistida, ela aceitou ir para lá. Né? Então lá ela está se desfazendo de toda aquela carga energética que ela criou no momento da morte dela. Como ela foi brutalmente assassinada, ela morreu com muita raiva, deixou um filhinho. Então ela quer o quê? Ela quer o mal daquela pessoa, ela quer... E para não ficar na Terra obsediando essa pessoa, tornando o seu próprio perispírito fraco, sem luz, ela aceitou ir para esse local chamado Parque do Cobrador. Lá ela está sendo tratada, compreendendo tudo o que aconteceu com ela, está se livrando desse sentimento para dar sequência na sua jornada espiritual e conseguir reencarnar de novo. Nossa, mas como que é... O diálogo, ele tem mão dupla de comunicação? E ele é em tempo real, ele é simultâneo? Ou... Não, pode demorar. A resposta pode vir antes, a resposta pode demorar, a resposta pode ser imediatamente após a pergunta. Cabe ao pesquisador saber compreender a pergunta e tem que ter uma resposta pertinente. Né? Respostas aleatórias não importa. Você pergunta sobre caju... Responde laranja? Não. Isso é aleatório. Mas aí a resposta que vem, ela é respondida durante o período em que você está operando a rádio, ou é depois que você vai editar o áudio, igual na câmera, por exemplo, que você começa a resgatar, que você bota na timeline, que aí você vai abrindo, você vai vendo, vai separando, e aí vai juntando o quebra-cabeça? Muitas respostas eu consigo ouvir imediatamente após a pergunta e na hora. Mas como tem um chiado, que é o ruído da rádio, que junto com a voz vem o chiado, algumas coisas não consigo ouvir na hora. Depois na edição, com o fone de ouvido, eu consigo até limpar um pouco desse chiado, fica melhor de ouvir. Mas muito eu consigo ouvir na hora, imediatamente após a pergunta. Às vezes a resposta vem antes da pergunta ou demora alguns segundos para vir
a resposta. Porque há ainda alguma dificuldade. Eles estão melhorando também as antenas lá. O nosso 5G aqui vai melhorar muito na comunicação. Sim. Por ondas, né? Então, só para te dizer que esse trabalho de comunicação com os mortos através de aparelhos surge lá com o Jungerson na década de 50, vem se aprimorando, os próprios pesquisadores vão aprimorando, vão melhorando. A Sônia mesmo desenvolveu diversas técnicas diferentes de se comunicar com os mortos, de conseguir imagem dos mortos. Eu também estou começando a trabalhar agora com transimagem, aquele negócio de ficar gravando a televisão, o chiado, o chuvisco, o loop de câmera gravando a imagem, a própria tela. Estou começando, aliás, já consegui algumas imagens bem interessantes. Então, é como se a humanidade tivesse que passar por esse processo e pessoas em todo o globo tivessem assumido esse compromisso antes de encarnar, para que esse meio fosse possível aqui entre nós. Porque o trabalho é feito de lá para cá, mas os que estão aqui também têm que fazer a parte dos encarnados. Tem que primeiro acreditar que isso é possível, comprovar que isso existe, fazer a ponte de comunicação, desenvolver aparelhos até chegarmos no nível hipercontato, conseguir vê-los através de uma televisão, ouvi-los através do áudio, matar a saudade e sofrer menos com a morte. A gente sofre com a morte, é muito difícil. Um dia talvez isso seja diferente. E a mentora Sara, é assim que eu converso com ela. É através do aplicativo Ecovox, é através do Spirit Box, é através da transcomunicação.